Ainda antes de ler a passagem, é sempre muito bom, acho que quase todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, que é sempre bom estarmos reunidos, é sempre bom agora de uma maneira presencial, mas também quem está nos assistindo em casa, nós estamos tendo a mesma comunhão e que essa nossa irmandade, a nossa alegria de estarmos juntos não se resuma somente aos domingos, mas que a gente sempre possa encontrar prazer estarmos nos reunindo como igreja. Antes mesmo, como eu disse, de ler a passagem e te dar início a essa mensagem, se você tem o hábito de escrever fazer algumas anotações, quem está aqui ou quem está em casa, o título da mensagem seria É Tempo de Mudar. A gente já tem ouvido falar muito sobre o período pós-pandemia, né? Muito se fala sobre o novo normal. Nós já estamos nos acostumando com algumas atitudes ou práticas que nós não tínhamos antes. Sejam por coisas até mesmo simples, como hábitos de higiene, que é algo que talvez outros povos, outras populações já estivessem acostumados, e agora está sendo uma rotina nova para a gente, mas já estamos nos acostumando. Para a gente era algo tão normal poder sair, ir para uma praça, ir para um parque, estar se reunindo, e agora talvez nesse novo normal nós já estivéssemos já até nos acostumando com alguns certos cuidados, né, e exposição, se está com algum sintoma fica mais em casa, mais recluso, a gente já está de certa forma se ambientalizando com esse novo normal. Mas muitas mudanças elas estão acontecendo e de fato algumas delas vão vir para ficar. A mudança na tecnologia, por exemplo, é algo que evoluiu muito nesse período de pandemia. E até mesmo quem entre nós não estava tão familiarizados com os recursos digitais, com as tecnologias, e até mesmo, de certa forma, não víamos o lado bom que ela poderia nos trazer, já é algo que mudou completamente, já está inserido no nosso dia a dia, pessoas que não tinham o hábito de estar utilizando os meios digitais, hoje já é algo muito comum. Até mesmo nós somos muito gratos por conta da evolução e da inclusão digital, porque nós temos a oportunidade e tivemos, principalmente num período mais rigoroso de quarentena, de estarmos nos reunindo e tendo comunhão e até mesmo realizando o culto online, né? Nós sabemos que ainda muitos irmãos não estão podendo estar se reunindo presencialmente e nós temos, através da tecnologia, um recurso importante para nos aproximar e mantermos a nossa comunhão, ok? O que é certo é que é tempo de mudar, como eu disse lá no título da mensagem. E não é a primeira vez que o mundo passa por uma situação onde, após um fato em específico, surge um novo normal. Talvez você tenha na memória aí alguns episódios, nós podemos citar os períodos pós-guerra, na própria Bíblia nós vemos diversas histórias ou períodos em que marcaram uma nova etapa no mundo, surgiu um novo normal. Podemos citar o dilúvio ou qualquer outro episódio que nós sabemos que de fato mudou a humanidade a partir disso. Eu gostaria de trazer espero que essa ideia de transformação já tenha ficado fixa, né, com esses exemplos que eu trouxe, e talvez você tenha, através de Jesus, eu até mesmo lembrado de Jesus como algo que mudou a humanidade, que marcou a humanidade, que mudou de fato a história e o percurso do mundo. E de fato sim, mas eu não gostaria de falar exatamente sobre a mudança do mundo pós a vinda de Jesus. A ideia é compartilhar e nos levar a refletir sobre a nossa mudança interior a partir da vinda de Jesus em nossa vida. Talvez Jesus tenha vindo na sua vida e mudado a sua história e a partir disso teve um novo normal na sua vida ontem. Talvez isso tenha acontecido já há 30 anos. E talvez, muitas vezes, isso não aconteceu ainda na sua vida. Mas é certo que é tempo de mudança e nós precisamos mudar ter um novo normal a partir da vinda de Jesus na nossa vida. Eu gostaria, se você estiver com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5,
a partir do versículo 14, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram novas coisas. Essa é a passagem principal, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus quer trazer um novo normal para nós todos os dias. Eu tive a oportunidade de participar de um acampamento de jovens em Curitiba, temos aqui uma curitibana entre nós, e esse foi o tema de um dos acampamentos, e isso me marcou muito na época. E aí eu lembro que eu tinha uma camisa do acampamento, e uma vez eu estava na aula, fui para a aula de inglês, e eu cheguei, eu estava vestindo essa camisa, e o professor olhou para minha camisa, onde tinha somente a referência da passagem tema do acampamento, e ele ficou admirado, encantado, e começou a falar o versículo que ele sabia de cor, em inglês, e eu fiquei admirado por ele saber de cor, e ele já aproveitou a oportunidade para falar sobre a passagem, e uma das coisas que ele falou, que essa é uma das passagens, né, especificamente o versículo 17 do capítulo 5, que é uma das passagens mais conhecidas no meio cristão. E aí, preparando, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, e preparando a mensagem, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Se essa é uma das passagens mais conhecidas no meio cristão, se eu de fato me identifiquei tanto com essa passagem e tive uma imersão lá de 3 dias exatamente sobre essa passagem, aquilo ali fez tanto sentido para mim. Por que que eu insisto em voltar a ter as velhas atitudes que eu tinha antes? E se eu já entendi isso, por que que eu insisto em voltar a fazer aquilo que eu fazia antes? Se Jesus veio, mudou a minha vida, e eu tenho um novo normal a partir desse episódio, por que que eu insisto em voltar às minhas velhas atitudes? Eu falo por mim, mas talvez você se identifique com isso também. E eu gostaria de destacar que esse novo normal, ou então, se nós estamos em Cristo, como diz a passagem, nós somos nova criatura. Jesus nos traz, então, um novo normal, e nós não podemos voltar àquilo que nós éramos antes. De fato, nós temos que mudar. E tudo bem, talvez já tenha entendido isso, vocês também tenham entendido, tá, tudo bem, eu preciso mudar. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é, o que eu posso fazer, então, para que eu não venha a voltar a fazer aquilo que eu fazia antes? É tão sutil, às vezes, a gente se pega fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes e muitas vezes nós nem percebemos. E quais são as estratégias que nós vamos utilizar para não voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes? Aquela vida que não pertence mais a nós, porque nós nos decidimos por Cristo. Talvez na palavra do Senhor nós encontramos um universo de instruções a respeito de como se portar melhor numa nova vida em Cristo. Uma das passagens que talvez me chama a atenção ou me faz lembrar de algo para que eu possa estar em alerta e vigiando, ela está lá em 1 Pedro. Eu tive a oportunidade de falar sobre 1 Pedro no mês passado. E no capítulo 5, no versículo 8, lá tem um versículo que diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não querendo sair muito do contexto ou casar um com o outro,
Talvez, eu não sei quais são as velhas atitudes ou velhas práticas que insistem em bater na sua porta e pedir para voltar ou ganhar espaço na sua vida. Eu sei as minhas. Mas é certo que, de fato, o diabo ele quer nos pegar na nossa falha. Ele nos conhece, ele quer exatamente fazer com que nós voltamos para onde nós estávamos antes. Então, uma das coisas que eu vejo, né, a partir dessa passagem, e como eu disse, existem várias outras instruções que a gente pode estar nos baseando para como estratégia mesmo de fugir e não voltar àquelas velhas atitudes. Mas nós temos que olhar para Cristo e ver nas Escrituras o exemplo de como vencer isso, de como ter uma nova vida. É fato de que as lutas que nós enfrentamos contra o nosso velho homem é tudo no âmbito espiritual. Muitas vezes ninguém nem vê aquilo que está dentro de nós. E nós sabemos também que outros irmãos em todo o mundo passam por diversas lutas. Talvez nós possamos encontrar nos nossos próprios irmãos pessoas que estão lutando com a mesma luta que nós enfrentamos. Pessoas que já estão há mais tempo nessa batalha, já tenham até utilizado estratégias que conseguiram vencer, ou que estão mais com uma certa experiência, mas não somente para ele utilizar aquelas experiências para te ajudar a vencer essa batalha espiritual, mas que muitas vezes ele possa te ajudar a encontrar nas escrituras a fonte de sabedoria para sair. Porque muitas vezes nós, em meio a essa vontade de voltar a fazer o que nós fazíamos antes, nós muitas vezes não conseguimos nem mesmo enxergar a orientação. E a oportunidade, como até mesmo Pedro fala, né, que existem irmãos passando em todo mundo pelas mesmas, talvez, perseguições ou provações, talvez nós possamos encontrar nessa comunhão uma excelente estratégia de sair daquele pecado que insiste em bater a nossa porta. A nossa luta é espiritual e muitas vezes nós temos essa dificuldade de expor, mas a segurança que nós temos através da palavra do Senhor em ter comunhão e ter irmãos que podem nos ajudar é uma excelente estratégia de não voltar àquilo que a gente fazia antes, ou que a gente tinha vontade, tinha desejo. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que esse tempo de mudar, ele é agora. Agora é o tempo favorável. E eu gostaria que você está com a sua Bíblia aberta, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 1 e 2 diz assim: Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Paulo, aqui escrevendo aos irmãos, diz que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós precisamos vencer hoje. Eu fiquei feliz com a mensagem que o Gui trouxe na ceia e também o Tiesco na mensagem de coleta, porque eu fui montando esse quebra-cabeça na minha cabeça, no sentido de que como a palavra do Senhor é perfeita e muitas coisas se encaixam. Então, eu gostaria de incentivar, aqui ele fala cooperadores, um pouco antes, ainda no capítulo 5, ele fala sobre, chamam os cristãos de embaixadores de Cristo. E como isso tem que nos dar alegria de receber tamanho elogio, né? Ou então adjetivo que Paulo aqui utiliza. Nós vemos lá em Pedro também falando sobre nação santa, sacerdócio real. Isso é algo que deve nos motivar, nos encher de alegria em estar tendo essa nova vida em Cristo. Porque, de fato, nós temos valor aos olhos do Senhor. E que isso seja motivo para que a gente possa, de fato, encontrar alegria em ter uma nova vida. Muitas vezes, talvez você ache que antes a sua vida era mais alegre, era mais divertida, mas não. A partir do momento que nós temos
essa verdadeira alegria em Cristo, em saber que nós fazemos parte do reino dele, que está aqui na terra, e que aqui ainda, em vida terrena, nós temos a oportunidade de mudança e conviver com pessoas que também estão transformadas pelo Evangelho. Que isso seja uma fonte de alegria, porque Deus de fato nos dá valor. E que nós de fato possamos estar olhando para frente, aquilo que passou, ficou, que seja uma nova vida daqui para frente. E se muitas vezes nós temos dificuldade com conseguir olhar para frente e saber como que eu vou fazer para que isso não venha tomar a minha vida novamente, talvez uma das estratégias seja vencer um dia de cada vez. De fato, amanhã a gente não sabe como que vai ser, se a gente vai cair ou não. Mas se cair, que a gente possa se levantar. E se a gente tiver com dificuldade de se levantar, que a gente se ancore na palavra do Senhor e até mesmo no irmão, que ele possa nos levantar. Ou se a gente está vendo irmãos nossos que estão voltando às velhas práticas, que nós possamos ser essa fonte para erguer esse nosso irmão. E talvez, como eu disse, por ter esse novo normal, por ter essa oportunidade de estar vencendo um novo dia, pequenas atitudes possam ser valiosas para nós termos isso em nossa mente, de fato que nós conseguimos vencer. Um dia, assistindo lives, algumas coisas nesse sentido, algumas pessoas tendo estratégias de inteligência emocional, no sentido de você conseguir lidar com as suas dificuldades. Ele estava falando que quando ele acorda e vence a preguiça, é 1-0 para ele. Quando ele vai lá, começa a correr, começa a pedalar, 2-0 para ele, é como se ele estivesse vencendo o dia. E na nossa batalha espiritual, talvez uma das estratégias seja: eu acordei, fiz minha oração, já é 1-0 para mim, já estou diferente. Eu agi bem com a minha esposa, já é 2-0 para mim. Eu fui para o trabalho e eu agi bem no trânsito, já é 3-0 para mim contra o meu velho homem. Eu agi bem no meu trabalho, eu fui insultado e eu perdoei. Eu agi bem, já é 3-4-0 para mim naquele dia. Estou ganhando o meu dia contra mim mesmo. Ninguém está nem vendo, mas eu estou nessa batalha. Então, muitas vezes, que a gente possa, de fato, estar encontrando forças no Senhor para ter essa nova vida em Cristo e não querer voltar àquela velha vida ou às velhas práticas, que de fato, se nós somos novas criaturas e que nós estamos já se acostumando com uma nova realidade, antes todo mundo odiava usar máscara, e não que agora não odeie, mas já está de certa forma já se familiarizando, já usa uma máscara mais bonitinha e tal, já está se tornando uma nova realidade. Álcool gel, eu mesmo não tinha muito hábito de ficar passando, agora eu passo toda hora, e que espero que essa atitude de fato se permaneça, e eu acredito que isso vai permanecer no nosso cotidiano. Então, que a nossa vida em Cristo também seja regada de novas atitudes que venham para ficar, e que a gente não tenha mais aqueles desejos que nós tínhamos antes. E se por algum motivo nós estamos sendo pegos nessa vontade de vestir a roupa velha ou de voltar àquelas velhas atitudes, que de fato nós possamos ver em Cristo que nós morremos junto com ele e que nós temos essa oportunidade de reconciliação no Senhor através do sacrifício que Jesus fez. E que hoje nós temos a oportunidade de não só nós termos uma nova vida, mas conviver com outras pessoas que estão transformadas. E que isso possa, de fato, ser uma fonte de energia para a gente. E que a gente possa ter alegria em estar tendo uma nova vida. Eu reforço que é muito comum ver pessoas que após a sua conversão, né, pouco tempo depois, acha que aquela vida é muito chata, que antes parece que algumas atitudes que fazia, lugares que frequentava, tudo aquilo ali era tão mais legal, mas não, se por um acaso a gente é pego com esse tipo de pensamento, que a gente possa mudar rapidamente. E o tempo de mudar é agora, a oportunidade de mudar é agora, porque esse não é o pensamento que deve tomar o nosso coração ou a nossa mente, né, ocupar a nossa cabeça. Que nós possamos, de fato, ver alegria em ter essa nova vida em Cristo, porque é isso que vai nos permitir estar com Ele eternamente. A mensagem que eu preparei é isso, que isso possa fazer sentido para mim, que também espero que também possa fazer sentido para você, que o tempo de mudar é agora, é hoje, e que nós possamos encontrar forças para isso todos os dias, um dia de cada vez. Que Deus nos abençoe.